Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Com alegria, mais uma vez nos reunimos, agradecendo ao Criador por todas as bênçãos recebidas e rogando aos seus amoráveis emissários nos possibilitem compreensão ampliada. Iniciamos o tema da noite com um questionamento. Fazemos todo o bem ao nosso alcance? Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, uma frase de Jesus: que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. E logo depois um subtítulo: fazer o bem sem ostentação. E de imediato começamos a nos questionar: o que é o bem? E os construtores da codificação nos informam: o bem é a única, observemos, é a única realidade eterna e absoluta do universo. O bem é criação do Criador. Então o bem é Deus, o bem é o amor. E também encontramos o termo ostentação, do latim ostentare, ato ou efeito de mostrar, de exibir, com vaidade, tudo aquilo que tem, tudo aquilo que faz, porque precisa, tem uma necessidade de se destacar ou tentar se destacar dos demais, porque isso se chama orgulho. Então Allan Kardec nos instrui que fazer o bem sem ostentação é um grande mérito, e ocultar a mão que dá demonstra superioridade moral, porque está apresentando um trabalho em favor do outro, dependendo essencialmente dos seus sentimentos, da sua vontade em auxiliar e sem necessidade de mostrar-se. Está renunciando à satisfação pessoal, está deixando de lado algum agradecimento daquele que foi auxiliado. Então nós precisamos encontrar mais alguns aspectos da frase de Jesus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós como fazem os hipócritas nas igrejas, nas ruas, para que sejam louvados pelos homens. E aqui estão. Os hipócritas agem com soberba, com orgulho, com vaidade, demonstrando essencialmente materialidade e apego, aguardando o agradecimento dos que foram auxiliados. É a falsa modéstia. Então nós precisamos retornar à frase do nosso capítulo 13. Mateus nos diz: quando derdes esmola, ele está nos trazendo frases do Sublime Galileu. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. Isso é uma figura, porque as duas mãos estão presas a um corpo físico. Mas quem comanda esse corpo físico e essas duas mãos é o Espírito. Então é ele que deve estar isento disto tudo, dessa necessidade de receber agradecimentos. Por quê? Porque Jesus disse: o Pai que vê o que acontece vos recompensará. É a beneficência modesta,
Porque além de ser caridade material, é caridade moral. Então nós precisamos recordar os companheiros enfermos ou mutilados, para quem uma simples frase de reconforto é comparável a um facho de luz nas trevas onde eles se situam. Então nós precisamos nos tornar apoio para aqueles que tropeçam, tornarmos-nos socorro àqueles que sofrem, amparo àqueles que choram em desespero, e ser a voz que se levante para a defesa daqueles injustiçados e desvalidos. Então nós precisamos sair para encontrar o outro, para que possamos avançar todos pelo rumo novo. E isso nós devemos fazer em todos os momentos, no lar, naquele sacrifício silencioso, daquele que sabe exercer a desculpa para as faltas do nosso amado, na renúncia para que a paz e a segurança imperem no nosso lar, a ternura entre pais e filhos, resgatando dívidas diante do berço. Também no trabalho devemos cooperar, levar estímulo a todos para que se sintam bem. E na sociedade, então, o respeito sincero, o gesto de compreensão, a gentileza, a colaboração, para que nós nos tornemos humanos, aquele homem de bem que sabe procurar sem fazer alarde, o necessitado que sofre sem se queixar, nada pedindo, com medo de ser humilhado. Então esse homem vai elevá-lo, diminuindo a distância que o separa. É isso que Jesus quis dizer quando nos falou: vós sois o sal da terra. Nós conhecemos o sal, é um tempero indispensável. Após diluído, não se vê nenhum traço, mas ele está presente. Nós não o vemos, mas o sentimos. Isso é fazer o bem sem ostentação, sem aparecer, deixando a marca do bem que foi feito. O amigo espiritual Emmanuel, ele nos deixa uma frase: vai, ajuda e segue. E ele também nos diz: as maiores transformações da nossa vida surgem sempre das doações que fazemos. Então, dar, em essência, significa abrir caminhos, fundamentar oportunidades e multiplicar relações. Muitas pessoas acreditam que só se podem fazer quando estão repletas de bens materiais. É um ledo engano, porque nós todos podemos oferecer consolo, oferecer entusiasmo, encorajamento, com gentileza, levando esperança. Porque o universo todo se baseia em amor, que é a onipresença divina em doações eternas. Então, o serviço ao próximo é o único trabalho que nos proporciona recursos e forças necessários para o nosso caminhar. Unicamente pela alegria de dar é que a vida de cada um de nós deve se transformar numa alegria infinita. Porque é obrigação. Obrigação moral de todos nós, em doar algo à vida, porque todos nós estamos convocados a entregar a nossa cooperação
pelo bem geral. É o amor que nós já possuímos e que nós colocamos em trabalho pelo outro. Então vamos denominar caridade. Caridade é o amor trabalhando pelo bem do outro. Então é uma virtude por excelência, e constitui a maior expressão do sentimento humano. É a base firme para que se executem todas as nobres atividades em prol de todas as criaturas. E comumente ela é confundida com a esmola. A caridade não está em nenhum sistema intelectual. A caridade, que é o amor, está no espírito, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas ações. Exemplo, Jesus atendeu a todos que o procuravam, sem exigências, sem cobranças, sempre com fraternidade, com solidariedade, com compreensão. Então os amigos espirituais, eles nos apresentam uma diferença fundamental. Eles nos dizem, a caridade material é atender o necessitado com bens materiais. A caridade moral é conviver com o necessitado. Então aqui estão englobados a tolerância, a desculpa, a indulgência, o entendimento. E nós conseguimos tudo isso quando nós oramos. A prece é o nosso canal maior para que nós possamos buscar essa energia do amor fortalecido. E nós então aqui nos encontramos dentro de uma das frases do mestre Galileu: fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Porque nós podemos encontrar alguns tipos de esmola. Nós vimos que Jesus falava em esmola. E nós sabemos hoje, a coisa material é o dinheiro, é a comida, é o remédio, são as roupas, auxiliam, ajudam. Mas a caridade é essencialmente amor. Então isso nós precisamos estar a cavaleiro, com desinteresse, com desprendimento, com devotamento. Então a esmola sem caridade são aquelas arrancadas contra a vontade. As doações que nós damos, muitas vezes com fins de propaganda, para exaltar a personalidade, são donativos feitos com total interesse. E aí nós encontramos então a esmola com caridade. Ela será mais meritória quanto mais pura seja a intenção, quanto maior a delicadeza, quanto maior a abnegação, e quanto menos vergonha cause a quem a recebe. É bem diferente. Porque é dada com alegria, sem que o beneficiado saiba quem é o benfeitor, tão anônimo que ninguém possa identificar de onde vem o auxílio, ajudando a eliminar a pobreza, a doença e os demais aspectos da miséria humana, dando novas e amplas oportunidades de educação e trabalho para todos, elevando física, mental, espiritual e socialmente todos os que estão em dificuldades no mundo. E nós nos lembramos então da parábola dos estropiados do Galileu.
E de certa forma, todos nós somos os estropiados da parábola. E aqui encontramos a caridade sem esmola. A caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, mas que é a mais difícil de fazer, porque é composta de pensamentos, de palavras, orações, aconselhamentos positivos. Irmã Rosália, o Espírito, vai nos deixar escrito: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis na terra. Pensai nos que sofrem e orai. Então ela nos deixa um termo forte: suportar. Nós ainda estamos na fase de suportar o outro espírito em marcha como nós. Tamanha a nossa deficiência moral evolutiva. Então a única maneira de servirmos a Deus é ajudando com desinteresse e instruindo sem vaidade. É preciso ceder ao nosso semelhante a bondade, o reconforto, o carinho, a desculpa. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, de entendimento e carinho. Porque nós não devemos tisnar a beneficência com o orgulho que ainda vibra em nossa intimidade. Então os amigos espirituais nos informam: todo sofredor é nosso irmão e ele tem direito à caridade. Mas eles também nos dizem: não, porém, a essa caridade que magoa, a essa caridade que queima a mão ao ser recebida, pois às vezes são acompanhadas de críticas ou censuras. Então é preciso que nós evitemos revolver a lâmina no coração que sangra. É uma figura muito forte para que nós tenhamos plena consciência do que é um sentimento de crítica. Então aqueles que seguem pela terra em condições de dor e sofrimento caracterizam-se como vasto campo de trabalho a ser enfrentado, pois onde existem angústias e aflições, surge a imperiosa necessidade do socorro urgente. No Livro dos Espíritos, a questão 880, no item A, os construtores da codificação deixaram a Kardec e à posteridade uma resposta. O homem que compreende a caridade segundo Jesus, que é benevolência, indulgência e perdão, vai ao encontro do infortúnio sem esperar a súplica. Nós nos lembramos do samaritano, o bom samaritano. O verdadeiro samaritano da parábola de Jesus, ele não esperou pelo pedido de socorro quando viu aquele homem caído à beira da estrada. Ele antecipou providências, porque tinha boa vontade, tinha sensibilidade, compreensão para aliviar padecimentos. Então, ele desce da sua montada
vai ao encontro do caído, não pensa em nada, só quer servir, coloca a sua cabeça ferida no regaço, cura-o com medicamentos que tinha, depois coloca-o sobre o cavalo, retorna, volta atrás na viagem, entra numa estalagem. E ele não deixa o ferido à porta, ele entra junto, fala com o dono e se prontifica, deixo aos teus cuidados, quando retornar, pago o que precisar, e vai embora. Ele doou tudo o que tinha, mas com amor, com sentimentos. Então é preciso servir sem descansar, ainda mesmo quando a enfermidade nos convide ao repouso. É preciso cooperar espontaneamente nas boas obras sem aguardar convite, auxiliar os amados sem reprovação, sem reclamação, alegrar-se com a prosperidade do outro, guardar sempre o bom humor, esquecendo as queixas, para acentuar a alegria no coração do próximo. É a anulação do nosso direito em favor do direito de alguém. É o silêncio da nossa voz para que se faça ouvir uma voz mais frágil. Em qualquer situação, recordemos Jesus que ensinou servindo e corrigiu amando. Então é preciso que nós saibamos a caridade é o sistema contábil do universo e que nos permite a felicidade de auxiliar para depois sermos auxiliados. É lei divina de causa e efeito. E essas leis divinas então nos retribuirão com avultados juros de alegria tudo o que dermos em socorro dos outros, assegurando-nos amplos recursos no plano espiritual. Então assim vale a pena ajudar sempre na medida das nossas possibilidades, sem impor condições, conforme ensinou o Mestre. O amor desinteressado nas suas manifestações fraternas nos leva a todos nas asas da caridade para o voo, aos cimos da vida. Então pensemos nisso, sinceridade ao fazer um favor, um serviço, um gesto, uma prece. O Pai que tudo vê é a nossa consciência. Então o Espírito amigo Fabiano de Cristo nos diz: diante da dor socorre, do infortúnio auxilia, da aflição consola, da sombra ilumina e da perturbação esclarece. Diante da ignorância ensina, da injúria perdoa, do desânimo ajuda. E faze todo o bem ao alcance de ti. E segue em paz. E aí nós retornamos à nossa pergunta do início. Depois de tudo isso que nós analisamos, nós fazemos todo o bem que está ao nosso alcance? Nunca devemos esquecer de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde nós estivermos. E nunca esqueçamos que das parcelas de tudo aquilo que nós doamos na terra, nós teremos a justa equação na vida espiritual. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade, fiquemos na paz do sublime Galileu. Boa noite.